Oi, está começando o 37º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O 451 MHz tem apoio da editora Todavia. Estão abertas as inscrições da segunda edição do prêmio Todavia de Não Ficção. Estamos em busca de reportagens que, ancoradas em apuração, pesquisa e escrita consistentes, iluminem fatos e nos ajudem a conhecer novas histórias. Prepare seu projeto ou incentive algum amigo a ter seu livro publicado. O livro não precisa estar pronto, mas é preciso apresentar um texto inicial de pelo menos 160.000 caracteres. O vencedor ganha um contrato de publicação com a Todavia, que inclui um adiantamento no valor de R$15.000. As inscrições vão até 23 de abril. Leia o regulamento completo e se inscreva em todavialivros.com.br/prêmio. Prêmio Todavia de Não Ficção. Histórias reais para tempos irreais. Lembrando que os assinantes da 451 têm 20% de desconto para compras no site da editora. Bom, agora vamos passar para o tema do nosso episódio de hoje. E no cardápio, a gente vai ter sangue, muito sangue. Isso porque o tema do nosso episódio são os vampiros na literatura. Há 200 anos nascia esse grande personagem da literatura, essa espécie de herói ou anti-herói romântico que até hoje segue inspirando livros, filmes, peças e outras obras de arte. Para falar sobre isso, eu convidei a Paula Carvalho, que é editora da revista 451. Seja bem-vinda de novo, Paula Carvalho, ao 451 MHz. Obrigada, Paulo. Essa conversa tem a ver com 2 textos que a gente publica na edição que está agora nas bancas e também na Casa dos Assinantes, que é a edição do mês de março. O que tem a respeito de vampiros nessa edição? Por que você pautou esses temas na revista e agora no podcast? O personagem do vampiro é uma figura que ainda fascina muito a gente. E aí, ao mesmo tempo, a gente viu o lançamento do conto O Vampiro, do John Polidori, pela editora Sebo Clepsydra e a Etia. É uma edição comemorando os 200 anos da publicação desse texto. E ele é importante porque ele inaugura a visão do vampiro moderno, que é aquela figura sedutora, mais urbana, de alguma forma, né? Sim, ele é uma espécie de certidão de nascimento, então, desse vampiro tal como a gente conhece. Exatamente, que aí também vai inspirar toda uma literatura que vai vir posteriormente, inclusive o Drácula do Bram Stoker, que é o tema do outro texto que a gente publicou na revista. Drácula é o mais famoso dos vampiros, com certeza, né? Que ficou no imaginário ocidental, assim como o vampiro padrão, quase isso. Com certeza. E também o cinema ajudou muito a consolidar essa imagem. Quem escreveu esse texto do Drácula foi Pedro Amaral, que é um doutor em letras pela PUC-Rio. E nesse artigo ele estudou o papel do sexo, do dinheiro e da alimentação ali na história do Drácula. E aí, ao mesmo tempo, eu chamei também para resenhar o conto do John Polidori, a Lady Sibila, que é uma escritora de ficção científica. Ela tem um blog chamado Momentum Saga, que ela também publica várias resenhas de livros que tratam de literatura fantástica, né, ou de ficção especulativa, né, que é esse gênero literatura. Muito bom, esse nome é sensacional, Lady Sibila, parece mesmo uma figura fantástica da crítica literária, né? Ela é conhecida como a Capitã também, na internet ela tem também esse apelido. Capitã? Capitã, Muito bem, a renovação da crítica literária nas páginas da 451. Como é que foi a entrevista? Tô louco pra ouvir. Você já foi a nossa rainha de Sabá naquela entrevista sobre bruxas que a gente fez no ano passado e agora você tá encarnando aí uma vampira. O que você conseguiu sugar dos nossos entrevistados? Foi super legal a conversa. A gente começa falando do conto do vampiro, porque a história também da criação dele é muito incrível.
envolve a Mary Shelley, a criação do Frankenstein, o Lord Byron, o Percy Shelley, né? Uma noite auspiciosa da literatura, que nem a Lady Sibylla fala no texto que ela escreveu para a revista. A gente também compara com o Drácula, do Bram Stoker, que vai ser escrito no final do século XIX, e apesar dessa distância temporal, dá para fazer muitos paralelos. Aí a gente também especulou, né, por que o Drácula virou esse clássico, sendo que tinha também outras literaturas, né, outros textos envolvendo vampiros, né, porque foi o Drácula que se consolidou. Fala das adaptações cinematográficas. Sim, porque parece um casamento perfeito, né? O cinema e a história de vampiro, desde o começo da história do cinema, tem vampiros sendo filmados. Sim. Até chegar no Crepúsculo, uma renovação dos mitos dos vampiros, né? Sim, que muita gente não leva a sério, mas não deixa de ser um fenômeno literário e cinematográfico. A gente também fala qual é o apelo da figura do vampiro, essa questão sexual que tem, erótica, que também é muito presente. E aí como o vampiro ele simboliza esse medo da alteridade, né? Esse medo do outro. Ele vai sendo sempre ressignificado. Muito bom, Paula. Então eu tô louco pra ouvir a entrevista. Depois desses prolegômenos vampirescos, eu queria convidar os nossos ouvintes a oferecer as suas jugulares para os caninos da Paula Carvalho, nessa entrevista que ela fez com a Lady Sibylla e o Pedro Amaral. Valeu, Paula, muito obrigado. Obrigada, Paula. Então, Pedro e a Sibylla escreveram 2 artigos sobre vampiros, né? Pedro escreveu sobre o Drácula, do Bram Stoker. A Sibylla escreveu sobre o conto Vampiro, do John Polidori, que dizem, né, que deu origem a essa imagem do vampiro elegante. E saiu essa edição comemorativa de 200 anos. Quem escreveu sobre ele foi a Sibylla. Como é que foi ler esse livro? Foi uma leitura bem interessante, porque você voltar às raízes do vampiro, vem na sua cabeça toda a produção vampírica que veio depois. O Drácula, o próprio Lestat, até mesmo o Crepúsculo. No Supernatural, a gente tem aquela visão do vampiro aristocrata, elegante, misterioso. E aí você volta para o Polidori e lê aquilo e você fala, nossa, parece que realmente ele pegou a figura da lenda do vampiro, que era aquela fera, uma coisa até meio repulsiva pela lenda eslava, e ele transforma numa figura que é completamente apaixonante. Assim, o Lord Ruthven não presta, mas você se cativa com o cara, né? Será que teríamos Drácula sem o vampiro do Polidori? E até no livro, nessa edição lindíssima do Vampiro da Clepsidra, na introdução fala, né, de como essa lenda dos vampiros ela era muito rural, era uma coisa bem própria do interior. E aí o Polidori não só transforma na figura de um aristocrata, de um lorde, de um nobre, mas bota no centro da civilização. Traz para a cidade. O Polidori, num recalque terrível do Lord Byron, mudou a literatura de vampiro de terror de uma hora para outra. Você sente que tem uma certa amargura na forma como ele trata o vampiro. E Pedro, qual foi a sua impressão, assim? Você viu proximidades com Drácula? Eu vi bastante. O vampiro é do início, mais ou menos início do século XIX, alguns anos da era vitoriana, né? E o Drácula do final da era vitoriana. O vampiro nasce da relação do Polidori com o Lord Byron, né? O Polidori era médico, né? E uma das possíveis origens do Drácula estaria na relação do Bram Stoker com o Henry Irving, que era um ator que ele assessorou durante muitos anos, era um grande amigo, que ele tinha uma relação de admiração e um certo temor também. Era uma figura imponente, era um ator shakespeariano e tal. Então, isso já é uma primeira coincidência. Histórias inspiradas nos patrões dos autores, né, que exerciam sobre eles um fascínio e um temor. E tem também, tanto no Vampiro como no Drácula, uma relação de temor e admiração do protagonista pelo vampiro, a qual o vampiro responde seduzindo as amadas desses protagonistas, né? Haveria aí um estranho triângulo amoroso. Só para situar, o conto do vampiro é uma história bem simples. O vampiro é esse Lord Ruthven e o Aubrey é o protagonista. Ele conhece o Lord Ruthven em Londres, não é isso, Sibylla? Isso. O Aubrey, ele é a personificação do próprio Polidori. Ingênuo, esperançoso. Praticamente, o Aubrey não vê a maldade nas pessoas. E aí, quem que ele conhece? A maldade em pessoa. Então, não tem como você dissociar uma coisa da outra. O Aubrey é o Polidori, o Lord Ruthven é o Lord Byron. E eles se conhecem e partem numa viagem,
Mas o Aubrey logo percebe que o Lord Ruthven tem um comportamento deplorável. Ele gosta de ver a desgraça das pessoas. Ele se refestela na maldade, assim. Ele até, inclusive, dá dinheiro para a pessoa se afundar mais. O Aubrey acha aquilo péssimo, porque o Aubrey é uma boa pessoa, tem um coração muito puro e etc. E aí eles se separam num determinado momento. O Aubrey vai para a Grécia, ele conhece uma moça lá, que ele, inclusive, é bastante deselegante na descrição, né? Que ela era bruta, inculta, enfim. Ela alerta e fala, não entre nessa floresta, que tem um vampiro ali é perigoso. E o Aubrey desdenha, fala, imagina, que isso. Só que, em um determinado momento, eles se encontram novamente, ele e o Lord Ruthven. O Aubrey não percebe a influência do Ruthven na região. E aí eles são atacados por ladrões. O Lord Ruthven fica mortalmente ferido e ele pede para o Aubrey uma coisa estranha. Ele fala que ele não deve contar para ninguém que ele morreu durante 1 ano. O Aubrey, muito tocado, fala, beleza, não vou falar nada. Lord Ruthven então morre, é deixado ao luar e, de repente, o corpo some. Quando ele volta a Londres e volta para a família, ele descobre que a irmã querida dele está noiva de um lord que não é ninguém menos do que Lord Ruthven. Mas ele está atado pela promessa que fez para ele. E, de novo, o Ruthven se refestela no desespero do Aubrey. E o coitado do Aubrey surta, né? Tem um final terrível também. E ele sofre muito também, né? O Aubrey, né? Tem aquela coisa dessa literatura da época, aquela coisa da palavra, né? Eu estou preso à palavra, que hoje pra gente pode parecer meio ingênuo, né? O Aubrey, você se padece dele, né, por uma boa parte do caminho, assim como a gente se padece do Jonathan Harker, em Drácula. O coitado do Harker tem um começo ali, quando ele está no castelo do Drácula, que é de partir o coração. Os dois se parecem muito nesse sentido. E eu fico pensando o tipo de situações que o Polidori viveu para escrever esse tipo de conto. Porque ele se vale de um fragmento do conto original do Byron, e cria essa nova ficção do vampiro. Que tipo de situações esse rapaz não esteve para colocar o Byron como a personificação de um vampiro? Eu acho que ele devia estar muito angustiado, né? Muito amargurado para fazer isso. E outra coisa muito interessante é a história, né, de como esse fragmento do Byron, que depois virou conto Vampiro, foi criado, né? Eu sou bastante apaixonada por essa história, que é aquele encontro, parece uma conjunção astral, aconteceu de estar grandes nomes da literatura inglesa na mesma casa, né? Eu até comento que uma das noites mais auspiciosas da literatura foi essa. Exatamente. Né? Foi chamado o Ano Sem Verão porque houve uma erupção de um vulcão, né? Então houve dias muito escuros, houve um período de inverno prolongado durante o ano por causa das cinzas, né? Isso dá um tom ainda mais lúgubre, né? Um ano sem verão, e eles se reúnem para escrever. Foi em 1816. Essa história da noite auspiciosa saiu num prefácio de uma das edições de Frankenstein, depois da publicação, que a Mary Shelley comenta sobre essa noite, que eles estavam reunidos, era uma noite de chuva, um cenário bem gótico, né? Tava ela, ainda usando o sobrenome de solteira, o futuro marido, o Percy Shelley, o Lord Byron e o Polidori, que na época era o médico pessoal, né? E eles, lendo e discutindo histórias de fantasma, surge o desafio, né? Se eles conseguiriam escrever uma história de fantasma. Ali, um cenário um tanto machista, porque eu acho que ninguém pensava que Mary Shelley pudesse escrever algo. Então, ficou meio que uma competição entre o Percy Shelley e o Lord Byron. E, no fim, ela só escreve Frankenstein, né? Só. Tem um livrinho muito bonitinho, infantil, se chama Ela e o Monstro, em que se conta essa história da noite e a visão que ela teve. E as pessoas perguntavam para ela, né? E aí, já escreveu? Ela, não. Enquanto isso, né, o Byron e o Percy Shelley estavam se digladiando e, no fim, o Lord Byron não escreveu nada, né? Só saiu aquele fragmento. Parece que a Mary Shelley estava sofrendo ainda com o trauma de um aborto que ela teve. A história dela é bastante triste, né? Por causa da morte da mãe. É a história de todos ali, né? São muito trágicas. Gostaria muito de ser uma mosquinha, né? Volta no tempo e ser uma mosquinha só para ver essa noite, porque 2 obras fundamentais saíram ali. Frankenstein e o Vampiro, que sedimentou todo um caminho aí para a criação de enredos. Assim, hoje a gente tem vampiro para todos os gostos, para todas as idades. Exatamente. Nada disso teria sido possível sem esse conto, né? Hoje tem vampiro para tudo quanto é lugar, né? O que vocês acham que mantém ainda nessa figura esse apelo popular, né? Cada vez mais popular, né?
Tento responder? Pode ir. Bom, existe um apelo bastante evidente assim, na literatura de fantasia, que é a evasão, né? Embora o terror muitas vezes tenha um conteúdo de crítica social, ele tem esse dom de tirar a gente da nossa realidade imediata. E é uma maneira de experimentar o medo numa situação controlada. No caso específico dos vampiros, a Sibila nota que a partir dessa leitura anglo-saxã do início do século XIX, dos mitos dos vampiros, eles adquirem uma forma mais sedutora. Então, as histórias de vampiro passam a ter um componente erótico muito presente, que a gente não vê, por exemplo, na caracterização do Nosferatu, no filme do Murnau, em 1922. É uma coisa puramente grotesca. No Drácula está muito presente. Mas, sem dúvida alguma, um elemento central é o elemento erótico. O que você acha, Sibila? Tem um episódio de Arquivo X muito bom, chamado Bad Blood, na 5ª temporada, que é com vampiros. E aí o policial pergunta pra agente Scully, né, o que ela achava dos vampiros. E ela comenta, eles me parecem muito charmosos, muito sensuais. Então, veja, o arquétipo que a gente entende de vampiro é ligado à sensualidade, é ligado à elegância, né, um certo ar de sexualidade deles. Eu gostei que o Pedro comentou do Nosferatu. O Nosferatu, ele meio que lembra as origens da lenda do vampiro. Aquela fera, né? Aquela criatura rural. Ele tem um tom mais bestial do que a figura que a gente está acostumado. À medida que Aubrey se aproximava, as trovoadas por um momento silenciosas permitiram que se ouvissem os terríveis gritos de uma mulher misturados ao escárnio exultante e sufocado de uma gargalhada, os quais continuaram em uníssono quase ininterruptamente. Estava apavorado, mas despertado pelo trovão que novamente ressoava sob sua cabeça, arrombou a porta da cabana. Achou-se em absoluta escuridão, mas o som o guiava. Aparentemente não havia sido notado. Embora tivesse chamado, o som persistiu sem que nenhuma atenção lhe fosse dada. Descobriu-se em contato com alguém que imediatamente agarrou. Foi então que uma voz exclamou, novamente tapeado, da qual se seguiu uma alta risada. Ele sentiu-se atingido por alguém cuja força parecia sobre-humana. Determinado a não se render, lutou. Mas foi tudo em vão. Foi erguido no ar e arremessado com uma força extraordinária contra o chão. Seu inimigo jogou-se sobre si e ajoelhou-se sobre seu peito. Colocou as mãos em sua garganta. Então, o brilho de muitas tochas adentrou o covil e trouxe a luz do dia, perturbando o desconhecido. Instantaneamente, levantou-se e ia em direção à porta. Em um instante, os ramos que se quebravam à medida que ele penetrava na floresta não foram mais ouvidos. A tempestade então apaziguou. E Aubrey, incapaz de se mover, foi logo ouvido por aqueles que estavam do lado de fora. Entraram ali. A luz de suas tochas recaiu sobre as paredes lamacentas e o vime inflamou cada feixe de palha individual com grossos tufos de fuligem. A pedido de Aubrey, eles saíram em busca daquela que o traíra com seus gritos. Mais uma vez foi deixado na escuridão. Tal foi o seu horror quando a luz das tochas mais uma vez irrompeu sobre si, de forma a poder notar que a forma etérea de sua bela condutora se apresentava como um corpo sem vida. Ele fechou os olhos, esperando que aquilo não fosse nada além de um devaneio de sua imaginação perturbada, porém, quando os abriu, viu novamente a mesma silhueta hirta ao seu lado. Não havia cor no rosto da jovem, nem em seus lábios. Ainda assim, havia certa tranquilidade em sua expressão quase tão comovente quanto a vida que um dia ali habitou. Havia sangue em seu pescoço e seios e na garganta marcas de dentes que abriram a veia. Para ela, apontaram os homens gritando simultaneamente tomados de horror. Um vampiro! Um vampiro! Esse foi um trecho do conto O Vampiro, de John Polidori, publicado pelas editoras Sebo Clepsidra e Aetia, lido aqui pelo 451 MHz pela atriz Cláudia Raia, que interpretou a vampira Mina de Montmartre na novela da Globo O Beijo do Vampiro, de 2002. Isso mesmo, José Carlos.
Eu sou sua madrasta malvada. A última vez que nos vimos, você era um bebezinho feiozinho. E eu, essa mesma mulher, linda, fascinante, que vai chupar o seu pescocinho e herdar toda a sua força e juventude. A gente agradece demais a Cláudia Raia pela participação especial. Daqui a pouco tem mais leitura da Cláudia, especialmente aqui para o 451 MHz. Agora a gente volta para a entrevista da Paula Carvalho com a Lady Sibila e o Pedro Amaral. Tem um componente erótico muito pesado. Por exemplo, para você se tornar um vampiro tem que haver uma troca de fluidos, tem uma penetração, que é a mordida, né? Tem um componente sensual erótico muito forte. E eu acho que a figura da imortalidade também pega, que ele é uma figura que transcende o tempo dele. O primeiro livro de vampiro que eu li, isso eu era adolescente, foi na febre, né, do Entrevista com o Vampiro. Então começou a sair livro da Anne Rice a rodo, né? E eu li Pandora, que é uma vampira de mais de 2000 anos de idade. E eu achei aquilo muito fascinante. Ela era da época do Império Romano, ela viu a queda do Império. E eu acho que isso tem um apelo muito forte na gente. A nossa vida é limitada. O fato de um dia a gente ter que perecer e morrer dá sentido às nossas vidas, né? Então a gente sabe que a gente tem que fazer algumas coisas porque em algum momento isso vai acabar. O vampiro não. Tem todo o tempo do mundo, praticamente indestrutível, né? O Drácula ele pode circular durante o dia, mas uma coisa que eu gosto dos vampiros da Anne Rice é justamente a questão do sol. Se eles são expostos ao sol, isso destrói o vampiro. Até nos livros do André Bianco também. O ser humano ainda tem dificuldade para lidar, tanto com a morte quanto com o sexo. E aí você tem uma criatura sobrenatural que une os dois. É a fórmula para você ter boas histórias, né? No cinema ficou muito forte essa ideia da intolerância à luz. Eu estava me lembrando aqui de um dos Dráculas com Christopher Lee, em que ele só é derrotado na última cena, não com estaca, não com decapitação, mas com a luz do sol que entra, de repente ele se dissolve quando entra a luz do sol, né? Isso passou a ser muito forte, né? Uma das coisas que todo mundo sabe sobre o vampiro, a intolerância ao alho, o fato dele não aparecer no espelho, né? E essa intolerância à luz também. Tem aquela questão também de você tem que convidar, né, pra entrar na sua casa. Mas ele sabe se fazer convidar, né? É, sabe. Ele é sedutor, né? Uma chave girou na fechadura e a pesada porta se abriu. No lado de dentro, estava de pé um velho alto, sem barba e com um comprido bigode branco, vestido de preto da cabeça aos pés. Trazia na mão uma velha lâmpada de prata, cuja chama lançava nas paredes sombras enormes. O velho fez-me sinal para entrar, com a mão direita num gesto cortês, dizendo um excelente inglês, mas com uma entonação estranha. Seja bem-vindo à minha casa. Entre por sua livre e espontânea vontade. Não fez menção de avançar para vir ao meu encontro, deixando-se ficar imóvel como uma estátua, como se seu gesto de boas-vindas o tivesse petrificado. Logo que entrei, contudo, ele adiantou-se impulsivamente e apertou minha mão com uma força que me fez pestanejar. Para que eu também contribuiu o fato de sua mão ser fria como gelo, mais parecendo a mão de um morto que a de um vivo. Seja bem-vindo à minha casa, disse de novo. Entre à vontade, saia são e salvo e deixe aqui um pouco da felicidade que traz. Para me assegurar, perguntei, o Conde Drácula? Sou Drácula, respondeu ele, com uma mesura cortês. O senhor há de querer, depois da viagem, fazer sua toilette? Espero que encontre tudo o que deseja. Quando terminar, pode passar para outra sala, onde encontrará a ceia preparada. A luz e o calor e a cortês recepção do conde tinham dissipado minhas dúvidas e receios. Voltando ao meu estado normal, verifiquei que estava faminto. Assim, depois de fazer uma toilette rápida, entrei na outra sala. Encontrei a ceia já posta. Meu anfitrião, que estava de pé junto à lareira, mostrou a mesa num gesto cortês, dizendo: peço-lhes que sente e ceie à vontade. Espero que me desculpe por não lhe fazer companhia, mas já jantei e não costumo cear.
Esse foi um trecho do romance Drácula, de Bram Stoker, lido aqui no 451 MHz pela atriz Cláudia Raia, que interpretou a vampira Mina de Montmartre na novela da Globo O Beijo do Vampiro. Daqui a pouco tem mais leitura da Cláudia, especialmente aqui para o 451 MHz. Agora a gente volta para a entrevista da Paula Carvalho com a Lady Sibila e o Pedro Amaral. Vocês estão falando, né, o Drácula foi o mais adaptado, né? Por que vocês acham que essa visão que virou esse clássico mesmo? Ele conseguiu reunir vários elementos dos mitos dos vampiros, né? De uma forma, como a Sibila já falou, muito sedutora. Quer dizer, o Drácula, o personagem. Imagina você que é um romance de 400 páginas, né? Ele usa a forma epistolar, ele é contado a partir de cartas de vários protagonistas. Por isso eu chamei na resenha de um romance polifônico, né? Ele é contado por várias vozes. O interessante dessa estratégia narrativa é que ela nos coloca como leitores. Boa parte do tempo nós temos a mesma ignorância que os protagonistas em relação ao que vai acontecer depois. Isso é um elemento fundamental do suspense, né? A gente não saber o que vai acontecer e sentir necessidade de saber. Mas também uma outra tática de gerar suspense é nos fazer saber um pouco mais do que os protagonistas sabem, né? Em diversos momentos no Drácula, nós, leitores, temos mais informações do que aquela pessoa que está contando aquela carta. Então, por exemplo, a Lucy, vamos dizer assim, ela não sabe o risco, por exemplo, de tirar as cabeças de alho da janela dela. Ela não sabe para que aquilo serve. Nós sabemos. Então, isso prende muito o leitor. Veja bem, não sei se a Sibila sentiu medo lendo O Vampiro. Eu não senti medo. É um conto, né? Uma novela. Tem mais ou menos umas 30 páginas, uma coisa assim. No Drácula, em diversos momentos, nós vivemos situações bastante aterrorizantes, né? Ele é uma das histórias de vampiro com maior riqueza de elementos. É uma discussão que se tem muito na literatura. O que torna um livro clássico? Por que algumas obras são alçadas ao nível do clássico e outras não? Eu acho que o Drácula ele é uma fonte inesgotável. Tanto é que ele tem várias adaptações, não só para o cinema, mas para a TV, para quadrinho, para teatro, musicais, né? O clássico ele sempre é um fruto do seu tempo, mas ele também é uma passagem, é uma fonte inesgotável que te possibilita passear por vários momentos. Lendo o Drácula hoje vai ser diferente de ler o Drácula daqui a 50 anos. Nós nos transportamos para aquela Inglaterra vitoriana, para aquele pavor que o britânico tinha do que era de fora, aquele temor do outro, a ameaça que o outro trazia, né? E nós vamos ler esse momento mais para frente. A gente viu políticas, por exemplo, como do Trump, né, de querer barrar estrangeiros, é o medo do outro. Em inglês, alien é tanto alienígena quanto um imigrante, né, quanto um estrangeiro. E esse medo do outro é muito recorrente na história, na política, na sociedade, na literatura. A ficção científica já mostrou muito isso, né? Aquelas invasões catastróficas que destrói a Casa Branca. E eu tenho visto que hoje em dia a gente já tem coisas um pouco mais conciliatórias. Você vê A Chegada, é um filme que já tenta um diálogo. Maravilhoso esse Maravilhoso, filme. Amo. Nossa, eu chorei muito no cinema. Então, eu gosto muito do Drácula no sentido de que quem organiza a narrativa é a Mina. Ela é que organiza. Isso meio que caiu nas adaptações, principalmente no Drácula de Bram Stoker, que é um filme que eu gosto muito, mas ele dá uma pasteurizada na história, eu acho, né? Mas no livro, é ela que organiza a narrativa, é ela que tem os registros, é ela que conta a história, que monta, né, o arquivo da história. E é ela que nos convida a entrar naquele momento histórico e acompanhar a narrativa. É uma pena que em Drácula a gente não tenha cartas do Drácula. A gente só ouve as pessoas em volta. Né? Eu gostaria de saber o que ele pensa. Ele, no fundo, aparece muito pouco. Exato. Podia surgir, né? Diários de Drácula. Vocês estão falando isso, eu estou me lembrando do filme do Herzog, o Nosferatu do Herzog. A lembrança que eu tenho é que ele é justamente o filme que mais dá voz ao monstro. Tem longos monólogos dele em que ele fala sobre a condição dele, o que é não conseguir morrer, né? A gente vê normalmente a imortalidade como algo a se desejar e tal, ninguém quer morrer. E ele fala, olha, a minha vida é um vazio, é uma agonia. Eu atravesso os séculos sem conseguir morrer e com essa necessidade de sangue e tal. Agora, eu só queria comentar, a Sibila tocou num ponto que eu acho que, assim, é muito interessante
que é esse medo que eu diria misturado com fascínio do outro, né? Do que vem de longe. Isso nunca perde a atualidade. E hoje eu estava aqui pensando sobre o Drácula e pensando, Drácula é uma história sobre uma maldição que surge nos balcões, na periferia do capitalismo, né? E ameaça se instalar no centro do capitalismo, que na época era Londres, e se espalhar como uma epidemia. Isso é assustadoramente atual. Talvez eu devesse ter lido outro livro nesse momento para escapar um pouco disso que a gente está vivendo. Mas é isso, o horror serve muito como metáfora dos medos que a gente vive a cada momento histórico. Eu costumo falar que a ficção especulativa, que é um guarda-chuva onde você tem ficção científica, fantasia, terror e todos os seus subgêneros, eu costumo dizer que é um gênero completo. Ele nos dá ferramentas para discutir qualquer coisa. Eu sou uma grande fã de ficção científica, tanto que meu apelido na internet é Capitã, porque eu falo que eu sou capitã da Frota Estelar, né? E as pessoas me chamam de Capitã. Capitã, me ajuda aqui e tal. E você também escreve, né? Ficção científica. E eu escrevo também. É o gênero que eu mais gosto, que eu escrevo, mas eu leio de tudo. Eu amo histórias de zumbi, histórias de vampiros, eu gosto de fantasia. E eu vejo que nós conseguimos discutir tudo dentro desses gêneros. A figura do vampiro, você discute imortalidade, você discute sexualidade, colonialismo, o pavor dos britânicos em cima do Drácula, e o Pedro colocou muito bem, da fronteira do capitalismo ali, daquelas terras selvagens, incultas, né, que é basicamente isso que o Drácula fala, né? Bom, agora a gente vai abrir um parêntese para um anúncio da editora Record. A justiça divina quando há injustiça humana? Somos todos capazes do bem e do mal. É possível perdoar o imperdoável? Essas são algumas das questões presentes no romance de estreia da mineira Carla Madeira, Tudo é Rio, publicado em nova edição pela editora Record. Tudo é Rio conta a história de um triângulo amoroso formado por Dalva e Venâncio, um casal apaixonado que passa por uma perda que muda seu destino por completo, e por Lucy, uma prostituta despudorada que acaba tomando parte da jornada dos dois. O livro desenha a trama em um espaço e tempo indefinidos e retrata de maneira intensa e arrebatadora a complexidade das relações humanas. Tudo é Rio é um fluxo, uma correnteza que arrasta o leitor desde puta, a primeira palavra do livro, até o seu ponto final. E a adrenalina é tanta que quando termina dá vontade de começar tudo outra vez. Sucesso de público e crítica, Carla Madeira já figura entre as melhores escritoras do país. Tudo é Rio narra as intensidades que a vida coloca pra gente. Dores, impotência, ódio, perdão e, acima de tudo, o amor e as contradições de amar. Já nas livrarias. Bom, e agora a gente abre um parêntese para um anúncio da editora Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Em nosso último episódio, entrevistamos Micheline Verunski, autora do livro O Som do Rugido da Onça, que acaba de chegar às livrarias. Nele, a escritora e historiadora ficcionaliza a história real de duas crianças indígenas raptadas pelos cientistas alemães Martius e Spix, no século XIX, e levadas para a Alemanha. O Som do Rugido da Onça dá voz à menina do povo Miranha, que na Europa passa a ser chamada de Isabela, e ao menino de origem Juri, que se transforma em mais um Johann. É também o encontro de Josefa, no Brasil de hoje, que se depara com essa história e, mais que isso, com essa imagem numa exposição regular na Avenida Paulista. Procure aí a Rádio Companhia em seu tocador de podcasts e siga acompanhando as entrevistas, debates e clube de leitura do Grupo Companhia das Letras. Lembrando que os assinantes da 451 têm desconto de 25% direto no site da editora. Bom, eu queria lembrar de uma novidade aqui no podcast. A gente acabou de publicar um episódio especial do 451 MHz em formato narrativo, sobre a vida e a obra de um dos autores mais centrais da literatura brasileira contemporânea, o Rubem Fonseca, que morreu há um ano. O que você acha que a sociedade brasileira está te devendo? Me devendo, tá gravando? Me devendo isso tudo, dinheiro, justiça, casamento, quero mulher, está me devendo tudo, tenho necessidade, só isso que eu tenho pra te dizer. Nunca tem médico,
As pessoas não têm medicamento. Essa pandemia piorou mais ainda. Essas falas foram gravadas no centro do Rio de Janeiro nos dias de hoje, mas elas ecoam um autor que, a partir dos anos 60 e até 2020, descreveu as desigualdades e a patologia social brasileira como nenhum outro. Por isso, ele ganhou a fama de ser profético. Estão me devendo colégio, namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche e mortadela no botequim da Rua Vieira Fazenda, sorvete, bola de futebol. Eu fico na frente da televisão para aumentar o meu ódio. Quando minha cólera está diminuindo e eu perco a vontade de cobrar o que me devem, eu sento na frente da televisão e em pouco tempo meu ódio volta. Rubem Fonseca, ex-criminalista, ex-comissário de polícia, dono de um realismo feroz, delator das mazelas que muitos preferem ignorar. Depois dele, não dá mais para jogar as coisas para debaixo do tapete. E ler a obra dele é também entender o Brasil de agora. Os personagens do Rubem Fonseca explicam tudo do Brasil de hoje, do bolsonarismo. Quando eu quero entender um pouco mais desse cenário todo, corro lá no Cobrador do Rubem Fonseca e volto um cronista capaz de decifrar um pouquinho do que a gente passa por aí. O 451 MHz vai abrir o baú onde o Rubem Fonseca guardava em segredo as pistas sobre o seu processo criativo, para responder perguntas, desfazer clichês e compreender as razões da enorme influência dele na literatura brasileira contemporânea. Um ano depois da sua morte, o 451 MHz começa a pagar a nossa dívida com o José Rubem Fonseca. Em Busca de Rubem Fonseca, um episódio especial do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. A produção é da Rádio Novelo. Apoio, editora Nova Fronteira e ouvintes entusiastas da revista 451. Cara, Rubem Fonseca é foda. Bom, então vem cá no feed do 451 MHz e ouça Em Busca de Rubem Fonseca, o primeiro episódio especial narrativo do 451 MHz. E antes da gente ouvir a segunda parte da conversa com a Lady Sibila, o Pedro Amaral e a Paula Carvalho, eu queria falar com vocês sobre o plano Ouvinte Entusiasta. É isso aí, a gente criou aqui na 451 um plano de assinatura para você que gosta de ouvir o nosso podcast e quer nos mandar uma força extra. Com o plano Ouvinte Entusiasta, por R$20 por mês, você dá uma força aqui para o 451 MHz, inclusive para produzir episódios especiais, como aquele que a gente publicou na semana passada sobre o Rubem Fonseca. E em troca, você recebe acesso completo ao nosso site e também ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Então, muito obrigado aos nossos mais recentes ouvintes entusiastas. Neuza Schürcio Alpendre, Aline Bona, Célio Braga, Cecília Góes e Adriana Teixeira. No final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Bom, e agora a gente vai para a segunda parte da entrevista da Paula Carvalho com a Lady Sibila e o Pedro Amaral. Vocês viram essa série que fez essa releitura, o Lovecraft Country? Eu andei lendo muito as obras dele. Isso no Lovecraft está muito presente. Esse horror e fascínio pelos povos que ele identifica como exóticos, como estranhos, povos que fazem voodoo. A literatura dele é muito carregado por uma força libidinal que vem do racismo. É muito presente. Muito presente, né? Bom, você pega o Lovecraft e faz outras coisas, você pode fazer outras releituras, né? Justamente, cada episódio, na verdade, faz uma releitura de gêneros clássicos, né? Dessa ficção científica, vamos dizer assim, de fantasia. Com esse viés do racismo sempre presente, né? Porque os protagonistas são negros. Isso também é muito interessante dos clássicos, as releituras. Você pegar um determinado aspecto, você virar ele do avesso, trazer um novo significado. É sensacional você pegar as obras do Lovecraft e você inverte. Você trata daquele racismo, trata daquele preconceito da obra dele e coloca nos tempos atuais. Tem um livro chamado Dracul. Eu adorei esse livro, porque os autores resgataram algumas partes do Drácula original que não estava incluído na edição britânica. A tal da edição completa seria a mitológica edição finlandesa, o Macmillan. Tem capítulos que o Stoker tirou para a edição britânica. Então, essa edição do Dracul resgata esses mitos dessa edição perdida e insere num novo contexto, onde a família Stoker era caçadora de vampiros.
Inclusive o Dracul eu achei que conseguiu voltar bem para as origens do mito do vampiro, daquela criatura que sai da terra, né? Aquela coisa mais da lenda rural, está muito presente nesse Dracul. É uma dica de leitura para quem quiser ler um vampiro novo. E o que é legal também, né, que o Vlad Dracul é um personagem que dizem existiu lá na região da Romênia, né, que hoje é a Romênia. Ele fugiu do exército dos otomanos. Conhecido como o Empalador, né? O Empalador, exatamente. Ele era o voivoda da Valáquia, né? Ele era o governante da Valáquia. Exatamente. Dizem as lendas de que foi a inspiração para o Drácula, né? Alguns estudiosos discutem se foi mesmo, porque eu acho que o Bram Stoker não deixou nada escrito, né? Isso foi posterior, pelo que eu entendi. E também já ouvi lendas tentando chegar na origem do vampiro, que levam para uma mulher, na verdade. Dizem que foi a primeira assassina em série do mundo, Isabel de Bathory. Sim. Que mandava matar jovens, né, para ela tomar banho com o sangue dessas jovens, que ela era uma condessa, né, da Hungria. Como o sangue é um fluido vital, existe um fascínio do ser humano com relação ao sangue. É bastante interessante o fato do vampiro se alimentar dele. Se a gente perder mais de 1/3, né, já era. Está no Gênesis, sangue é vida. Exato. Então, tem toda uma questão de você ser drenado da sua energia vital. Eu acho que no mito do vampiro original, aquela lenda rural, tem algumas histórias que falam que ele só drenava a nossa energia vital. Já em outras, ele drenava o sangue. E tem algumas histórias que envolvem até esterco, é uma coisa horrorosa, assim. A gente pode até pular essa parte, mas... Menos glamurosa, né? Menos glamurosa. Mas tem um componente aí, né, de você drenar o que é do corpo do ser humano. Eu tô aqui pensando que, assim, e o sangue como elemento plástico é muito forte, né? Quer dizer, daí para as telas do cinema, né? Nos livros da Anne Rice, o vampiro tem que drenar praticamente quase que todo o sangue da vítima. Aí o sangue circula no corpo do vampiro. Ele, então, abre um talho na pele para a pessoa sugar esse sangue amaldiçoado. E aí ela se torna um vampiro. Isso é uma metáfora perfeita para uma relação sexual, né? É uma troca de fluidos, tem penetração, tem fluido sendo expelido, quer dizer... Não tem como você dissociar uma coisa da outra. A cena em que ele ataca a Mina Harker, né? Eu acho que é a cena mais erótica da narrativa, né? Ele entra no quarto dela, ela está dormindo do lado do marido, ele ataca, pega ela pelo cabelo. Ele não apenas suga o sangue dela, mas faz um talho no próprio peito e faz com que ela beba o sangue dele, né? Ali realmente é uma troca explícita de fluidos que tem como efeito ela entrar no início de processo de transformação em vampira, né? Quer dizer, ela fica sob o domínio do Drácula, né? A camisola de dormir da Sra. Harker estava manchada com sangue que escorria também pelo queixo do conde e no seu peito. Quando irrompemos no quarto, o conde virou o rosto para o nosso lado e a expressão de seu rosto se tornou demoníaca. Empurrando sua vítima para o leito, avançou contra nós. Mas Van Helsing caminhou ao seu encontro, segurando o envelope que continha a hóstia sagrada. O conde parou, de súbito, como a pobre Lucy tinha parado à entrada do túmulo, e recuou. Avançamos mostrando os crucifixos, e ele foi recuando cada vez mais. A lua foi de súbito, obscurecida por uma pesada nuvem, e quando Kinsey riscou um fósforo e acendeu o gás, o conde havia desaparecido. E vimos apenas uma névoa passando através das fendas da porta, que se fechara de novo. Nesse momento, a Sra. Harker deu um grito tão estridente que tenho a impressão que hei de ouvi-lo para o resto da vida. Corremos para junto dela. Seu rosto estava cadavérico, de uma palidez acentuada pelo sangue que a manchava e lhe escorria pela boca, queixo e pescoço. Seus olhos denotavam um pavor indizível. Escondeu o rosto nas mãos, deixando ainda ver nos punhos os sinais das garras do conde. Esse foi um trecho de Drácula, romance de Bram Stoker, lido aqui no 451 MHz pela atriz Cláudia Raia, que interpretou a vampira Mina de Montmartre na novela da Globo O Beijo do Vampiro. A Cláudia acabou de lançar o livro de memórias Sempre Raia um Novo Dia, em parceria com Rosana Herman, pela HarperCollins Brasil. A gente agradece demais a Cláudia Raia pela participação especial.
Agora a gente volta para Paula Carvalho entrevistando a Lady Sibila e o Pedro Amaral. Além do Drácula, a Mina é realmente a personagem mais forte. A Mina acaba aparecendo e é tomada também por outros autores, né? O Alan Moore vai usar ela, né, na Liga Extraordinária. Ela vai aparecer também no Penny Dreadful. Tem um personagem que ele é tão marginalizado que a gente nem tá falando dele, que é o Renfield, aquele cara que é o louco, vamos dizer. Ele tá interno no manicômio, se alimenta de moscas e depois de aranhas e tal. Aí eu tinha tanta dó desse personagem. Eu tinha muito nojo. Eu também fui influenciado por alguma interpretação que eu li. Onde é que está o Bram Stoker nessa história toda, né? É interessante o universo ficcional. O autor ele pode se colocar em diferentes elementos do seu romance. É claro que o Bram Stoker está no Jonathan Harker, em boa medida. Mas será que ele não colocou um pouco dele no Renfield também? Essa figura louca, marginal, digamos assim, um alter ego dele. Bom, é a grande obra dele, a gente nem se lembra de outra, né? Ele escreveu outras coisas, contos, pequenas histórias, mas ninguém se lembra. Drácula é o tour de force dele, né? Que ele coloca muito a sua vida, possivelmente questões sexuais, com as quais ele tinha conflito, possivelmente questão da sua própria identidade. A Sibila fala bastante também, no texto que ela escreveu do Vampiro, de uma tensão homoerótica, né? Que tem o Aubrey e o Lord Ruthven, que deve ter tido isso também entre o Polidori e o Lord Byron, né? Isso também tem no Drácula, do Sim. Bram Stoker, né? Sublimada de alguma forma, talvez. Li um artigo chamado, um título engraçado, um artigo em inglês, Saindo do Caixão, uma brincadeira com Saindo do Armário. É uma leitura bem queer, e a tese da autora é totalmente essa. O Bram Stoker era um gay enrustido, sem dúvida alguma, casou com uma mulher muito bonita, mas nunca demonstrou muito interesse por ela. Consta que ele teria, depois da prisão do Oscar Wilde, que era amigo dele, teria assinado um manifesto a favor do banimento da homossexualidade da Grã-Bretanha. Por aí você imagina, essa não é uma questão tranquila para ele, né? Se isso é verdade, se talvez fosse um outro demônio que ele conseguiu colocar nessa obra, que é a grande obra dele. Que a Anne Rice, né, eu acho, vai trabalhar muito bem mais pra frente. Isso também se discute no Vampiro, né? Há uma discussão. Será que o Polidori tinha uma paixão não correspondida pelo Byron? Se tinha ou não, se ele era ou não bissexual ou até gay, não sei se isso se confirma nos diários deles, mas você sente que tem uma tensão entre eles. Talvez ele até se sentisse atraído, mas o moralismo, a questão social pesava muito. E tanto ele quanto o Drácula, eu acho que refletem muito esse falso moralismo vitoriano. Porque enquanto existem cenas muito sensuais no próprio Drácula, eles tinham essa luta interna de tentar definir a própria sexualidade. Você comentou muito bem da Anne Rice. A Anne Rice já deixa isso bem, né, escancarado. Sim. No livro, a relação é muito mais poderosa. No filme dá uma pasteurizada, mas o livro deixa muito dependente o Louis do Lestat. E eles depois vivem como um casal, criando a Cláudia. Sim. Eles são um casal. Talvez os olhos da sociedade de Nova Orleans da época não visse isso, mas aos nossos olhos, eles são um casal. É interessante isso. O vampiro não consegue escapar desse erotismo, dessa ligação erótica que existe entre o vampiro e as suas vítimas. Você não consegue dissociar. Parece que toda história vai ter um. Ficou a ideia de que o vampiro não pode, né, ir para a luz do sol, só que aí vem Crepúsculo. Os vampiros podem sair, né? Essa releitura mais para os jovens, aí tem gente que fala que não é muito erótico, mas na verdade eu acho muito erótico, né? O filme, inclusive. O que vocês acham do Crepúsculo mesmo, né? Que já foi muito tempo falado, né? Saiu ano passado um novo livro. Eu acho que as pessoas demonizam tanto o Crepúsculo por ser, história escrita por mulher, 2, um livro para adolescentes e que trata do vampiro, que é um mito que as pessoas gostam muito e já tem sedimentado na literatura obras imensas. E aí vem uma autora que decide colocar um vampiro na figura de um adolescente de 117 anos, né? Mas está eternizado na figura de um adolescente que se encanta por outra adolescente. Pronto, o mundo caiu, as pessoas fizeram um escândalo, não porque estão destruindo o mito do vampiro, não destruíram nada. Apenas criaram mais uma versão do vampiro. Você tem o direito de não gostar, mas o jovem também tem o direito de ter acesso a um vampiro para a idade dele. Não vejo problema nenhum. Nossa, e tem tantas versões de vampiro. Tem vampiro na forma de desenho para crianças. Tem muitas formas cômicas, né?
Tem uma observação que a Elizabeth Gilbert faz num livro Grande Magia, que é um livro que fala sobre a criatividade, né? Ela diz que muitos escritores ficam com medo de não serem originais, que ele precisa ter sempre a ideia nova, inédita, completamente não utilizada por mais ninguém. Gente, não dá. Tudo tem uma origem em algum lugar. E ela comenta, eu estou mais preocupada com a autenticidade. Se você for autêntico, o seu trabalho vai ser original. Pega o Crepúsculo. A autora, ela inova o mito do vampiro, colocando o fato de que ele brilha, né? Enfim, que são vampiros que se recusam a matar. Você tem o direito até de não gostar, mas todo mundo sabe agora que o vampiro que brilha, que não mata, é uma obra daquela autora específica. Ela recriou, ela ressignificou o mito. Não é isso que todo mundo fez? O filme do Coppola não é exatamente isso? Ele não ressignificou a coisa toda? Cada versão de cinema não é um ressignificado do romance original? Cada desenho animado, cada peça, cada musical, a gente não está criando várias obras derivadas? Por que só essa é fruto do puro ódio? Porque é uma obra para adolescente, para meninas, especialmente meninas, né? É escrito por uma mulher, então... Fez muito sucesso. Muito sucesso, virou filme. Então, quer dizer, para que esse ódio? Eu não entendo. Caminhando para os finalmente, qual que é, então, a história de vampiro preferida de vocês, assim? A minha, até o momento, é Drácula, de Bram Stoker, seguida pelo Nosferatu, do Herzog, né? Levado às telas pelo Herzog. Eu gosto muito do Drácula de Bram Stoker. Eu entendo até algumas críticas que fazem. Eu acho que o papel da Mina foi muito reduzido no filme, mas eu gostei da adaptação, acho que foi bem feita. E acho que o Gary Oldman no papel do Drácula ficou excelente. Ele também trouxe a atenção de volta para o vampiro na época, né, em que foi lançado. Porque alguns anos depois vem Entrevista com o Vampiro. O Drácula de Bram Stoker do Coppola, ele reacendeu a chama do interesse do público pelo vampiro. Então eu gosto muito desses dois filmes. De livro, eu gosto do Drácula. Apesar de eu achar ele longo, meio maçante, dependendo da parte. Mas... as obras da Anne Rice me agradam mais. Acho que por serem mais atuais, talvez. Se viesse um vampiro e quisesse transformar vocês em imortal, vocês aceitariam? Não, obrigada. Não. Tem uma fala do Drácula no filme que ele tá jantando entre aspas, né? Ele tá fazendo companhia pro Jonathan Harker. E ele fala, minha vida, quando muito, é uma miséria. Pois é, pois é. A gente volta para aquela questão de que ele é um imortal, vai atravessando os séculos. Pensa que coisa horrorosa você vê as pessoas que você ama, seus amigos, seus parentes, seus bichinhos de estimação, morrendo e você ficando. Não, obrigada. Pode virar suas presas pra lá que eu tô de boa aqui. Eu sigo a relatora. Beleza. Eu também não faço questão dessa imortalidade. Não. Quem sabe morrer e nascer de novo, não sei, dizem que isso é possível. Mas essa agonia de não poder morrer me parece uma coisa muito angustiante da condição do vampiro. Eu preferiria enfiar uma estaca no peito dele. Se ele precisar de ajuda pra morrer, estamos aí, né? Brincar, né, de Van Helsing. Então tá, gente. Muito obrigada. Super legal. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigada, foi bem legal. Tá, valeu, gente. Bom, e agora, antes de me despedir, muito obrigado mais uma vez a todos os nossos ouvintes entusiastas. Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendria, Neuza Chiurcio Alpendre, Leonardo Maciel Andrade, Vanessa Lopes Baldim, Maria Paula Barbosa, Cristina Ribeiro Barcins, Leila Barreto, Thiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Aline Bona, Célio Braga, André Casaroli da Costa Branco, André Bressan, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Alexandre Rodrigues Caetano, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Roberto Carvalho, Cecília Castellini, Carolina Chagas, Camila Chaves, Mariane Miguel Chaves, Gabriel Navarro Colasso, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Cláudia Sampaio Costa, Walter Craveiro, Aline Viana da Cruz, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Gustavo Dutra, Kelly de Souza Ferreira, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Caroline Greve, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Sandrine Gil,
Luiz, Paula Juchen, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Cláudio Lima, Leila Lima, Mirna Lima, Carla Maia, Roberta Marquezine, Maria Cristina Savaia Martini, Francisco Mastropietro, Rita Mata, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lloyd Migliorini, Mariana Pinheiro e Moreira, Vitor Muniz, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Lígia Helena Salles Nunes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Tomás Pereira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Douglas de Oliveira Rocha, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Fábio Cunha dos Santos, Juliano Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Gabriel Barbosa Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, João Pedro de Souza, Adriana Teixeira, André Viana, Flávia Bezerra, Tony Xavier, Luísa Werneck, Tomás Werneck e André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 37º programa do 451 MHz. E como eu falei no começo do episódio, já está no ar o especial narrativo do 451 MHz sobre o Rubem Fonseca. Em busca de Rubem Fonseca, uma investigação sobre a influência na literatura e na vida brasileira de um ex-policial, cinéfilo, recluso e erudito. Então vem cá no 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. Eu sou o Paulo Werneck.